Irmãs, irmãos, bom dia, mais uma vez. Convido você a abrir a palavra do Senhor, momento de instrução na palavra. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Saúdo aqueles que nos assistem via internet, também sejam edificados e venham até esta igreja para juntos glorificarmos a Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 e 14. O sermão de hoje é tópico, ele não é expositivo, como geralmente eu prego. E o tópico é a graça de Deus no chamado ao ministério. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor já nos edificou, através das leituras, da comunhão, as orações, dos cânticos entoados. Pedimos o teu favor neste momento, para que os corações sejam persuadidos, como eu orava no momento de confissão. Persuadidos pelo Espírito, pela palavra, como convém, que nós nos alegremos no Senhor e que a verdade marque profundamente as nossas decisões. Obrigado por cada família que aqui está, os visitantes, que o Senhor os fortaleça e alegre seus corações na verdade. No nome de Jesus, amém. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. A palavra de Deus, com reverência, leremos nesse instante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé, e o amor que há em Cristo Jesus. Nós estamos nos dirigindo, encaminhando a igreja para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, como um dos requisitos para a organização da igreja. Nesses últimos domingos tenho pregado acerca do significado do ofício, das funções, da importância e das qualificações. Às vezes, na hora do almoço, eu, Paulo, falando não como presbítero, como cunhado, o padrão de caráter é excelente. Muitas vezes nós nos sentimos inadequados para o exercício dessas funções. De fato, o padrão de caráter necessário para o exercício do presbiterato e diaconato na igreja é elevado. Temos que reconhecer isso. Contudo, isso não deve desmotivá-lo. Querido irmão, que você não perca de vista que Jesus escolheu homens comuns para serem seus discípulos e depois apóstolos, homens comuns.
Continuando a série Servos Ordenados, meu assunto hoje, e o tópico, como eu disse, é a graça de Deus e ao chamado ao ministério. E o ministério aqui é presbítero e diácono. O propósito da mensagem é que você compreenda, de coração aberto, mente sã, que Deus convoca homens imperfeitos e suscetíveis a erros. Deus convoca homens imperfeitos e suscetíveis a erros, e a igreja também não deve ver nos oficiais perfeição, porque isso não é exigido na Escritura. Então, o objetivo é encorajar os irmãos indicados. E talvez até hoje você tenha dito não ao ministério, e pelo Espírito, pela palavra, você mude esta posição e aceite indicações. Você pode sentir-se inapto, isso acontece, indigno, incapaz de servir nos exercícios do ofício. Esta passagem mostra que a admissão no oficialato, no caso aqui o apostolado, é manifestação da graça. É manifestação da graça. Aqueles que se sentem indignos para o exercício do ministério devem examinar-se, como nós temos pregado há mais ou menos um mês. Devem examinar-se, sim, mas de modo equilibrado. Você deve considerar as suas deficiências, mas não deve esquecer-se da graça. Não se esqueça da graça que envolve esse chamado. E o apóstolo, portanto, destaca nestes 2 versículos este aspecto, dando graças a Deus, porque ainda que indigno, ele foi chamado para este ofício. No contexto, a carta é direcionada a Timóteo, que é supervisor episcopos em uma igreja ou nas igrejas tradicionais da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Uma igreja grande, com pessoas experientes, maduras, pessoas que já caminhavam há um tempo no Evangelho. O objetivo da carta é duplo. Em primeiro lugar, estimular Timóteo ao amor que procede de coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sincera. A principal preocupação é que Timóteo organizasse a igreja para que a sã doutrina não fosse corrompida. Este é o primeiro objetivo. E o segundo, orientá-lo em como proceder na igreja de Deus. Isso está no capítulo 3 desta carta, versículo 14. Como ele deveria agir em um contexto de liderança eclesiástica, na relação com a igreja, no estabelecimento dos ofícios e na esperança que deveria pregar. Então, os versos 12 e 13, Paulo agradece por ter sido escolhido para o serviço. Meu primeiro tópico, meu primeiro ponto aqui é este. É Deus quem escolhe, convoca e capacita. É Deus quem escolhe, convoca e capacita. Sou grato, diz o versículo 12, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade.
o apóstolo agradece pelo privilégio do chamado. Não só o privilégio de ser chamado ao ofício, mas também a manutenção dele. Foi Deus quem o sustentou em todo o tempo. Ele reconhece que, diante do desafio, ele é incapaz. Diante da excelência, ele é insuficiente. Mas ele consegue perceber ao longo dos anos, que aqui Paulo já está velho, maduro, está indo já para morte, ele compreende e dá graças a Deus, porque a manifestação do Senhor em chamá-lo, em sustentá-lo nesta obra. O ministério é obra da graça soberana. E ele percebe e reconhece isso, porque antes da sua conversão, como a maioria de vocês sabe, era um homem que insultava Cristo. Era um homem que perseguia os cristãos com grande violência. Tinha temor de Deus, profundo temor de Deus, mas estava em completa ignorância. Assim, antes que alguém levantasse objeções ao seu chamado, por causa do seu histórico perverso, ele mesmo explica qual é o fundamento do seu chamado: a vontade de Cristo Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Claro que, no caso, diferente dos 12, Saulo foi chamado fora de tempo. Era um rabino, um teólogo de muita proeminência no judaísmo, diferente dos 12. Saulo encontrou-se pessoalmente com Jesus no caminho de Damasco. Aquela luz brilhou e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu, seus olhos foram fechados como de escama, foi levado pelas mãos, lá na rua direita, não é na rua direita aqui, na rua direita lá de Jerusalém. Ananias impôs as mãos sobre ele. Saulo, servo do Senhor. Seus olhos, as escamas caíram. E de perseguidor tornou-se pregador. Por quê? Um homem como esse no ministério? Para que o poder seja de Deus e não de homens. Saulo encontrou-se pessoalmente com Jesus, convertido, foi perdoado e encarregado de sofrer pelo Evangelho. O Ananias estava tremendo, né? Falou: eu vou lá batizar esse homem? Fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele saberá quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, Paulo era um homem comum. Saulo, para Paulo, pequeno, era um homem comum. É verdade. Diferente dos 12, tinha uma excelente formação teológica, um bom caráter, mas era imperfeito. Assim, diante deste quadro, ele registra o versículo 12. Agradece a Deus, porque ele não estava à altura da vocação, não era digno, mas havia sido escolhido. E assim, Deus confere a Paulo o ofício apostólico. E ao dar a ele o ofício apostólico, sanciona publicamente a sua fidelidade. Muitas vezes, o ofício conferido
Não é porque nós somos fiéis, mas porque Deus nos faz fiéis. Um dos versículos definitivos para que eu aceitasse o ministério pastoral, ir para o seminário, foi 1 Tessalonicenses 5:24. Reticente porque me considerava exatamente como Paulo. A Escritura diz: fiel o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando Paulo é designado para o ofício apostólico, então é uma chancela de que Deus o considerou fiel e aprovou. Deus é quem escolhe, convoca e capacita. Segundo ponto, Deus chama homens comuns por sua graça. Graça é favor imerecido. Querido irmão, se você foi indicado e o seu nome já está indicado e você esteja com medo, ou talvez se você foi indicado e recusou por ter, talvez, sido muito duro no autoexame, esquecendo-se da graça, repense. Deus chama homens comuns para a sua graça. Nós lemos durante a liturgia: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus usa instrumentos simples. Não é o homem que conta, é o poder de Deus nos homens. Ao longo da história da Bíblia, você perceberá que Deus usou pessoas indignas e vai moldando essas pessoas como o oleiro modela o barro. Você se lembra da vocação de Isaías? Ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito numa geração corrupta. E eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Deus providenciou a brasa, redimindo os seus pecados, dando-lhe nova vida e poder, até que no final da história ele diz: a quem enviarei? E a resposta do profeta é: envia-me a mim, eis-me aqui. Vocês são incapazes como eu, porque a obra depende de Deus e da sua graça. Exclusivamente. A tarefa do ministério é excelente, requer homens excelentes no caráter. Nós temos gente melhor aqui para eleger do que na presidência, irmãos. Do que nas câmaras. Contudo, sem a graça de Deus, que designa pessoas imperfeitas ao ofício, ninguém estaria apto. Deus escolhe instrumentos fracos para que ninguém atribua o poder a homens, a obra de Deus. Ao longo desses dias, não conversei com nenhum homem, não indiquei ninguém, não estimulei ninguém. Alguns irmãos disseram: mas pastor, está acontecendo isso. Ore. Vai faltar, vai ser demais. Ore. A obra de Deus. E se vocês que têm sido indicados e a igreja indicou, preguei isso numa terça-feira. Isso não é negociável. Tem que ser homens de fé em Deus e convicção de que nós estamos aqui
não por uma instituição, mas por um chamado muito maior. E andamos pela fé. Quando o seu nomezinho, hoje eu fiquei vendo, né, os irmãos colocando o nome branco ali, seu nome está ali pela fé, irmão. Porque nenhum de nós é capaz. Deus escolhe instrumentos fracos. É a graça que é exaltada. Há um livro do John MacArthur chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que eu li durante essa semana, de maneira mais focada nos primeiros 4 capítulos. Ele faz um exame da vida dos discípulos de Jesus Cristo, tirando Paulo. Nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso ou erudito. Quando Pedro e João foram chamados, as pessoas diziam, mas esses aí não são os ignorantes? Não sabe nem escrever, escreve com o pé esquerdo. Como eles falam com este poder? E aí a gente vê depois, né, como Pedro escreve a sua carta de maneira difícil, requintada. João se torna um doutor da igreja. Eles se tornaram depois. Mas primeiro, eles eram pescadores. Não tinham currículo, não eram grandes oradores, viviam à margem das instituições religiosas da época. Jesus não chamou fariseus, Jesus não chamou saduceus, Jesus não chamou ninguém do partido político. Ele chamou pessoas fracas. Não se destacavam por talentos naturais ou aptidões intelectuais. Pelo contrário, todos eles estavam sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos de fé e terríveis fracassos. Você vê como Jesus escolheu, esses homens eram tão fracos, que Pedro, no momento que ele deveria apresentar convicção, vai lá e corta a orelha do centurião. E ele é tão ruim que nem acertar a mira ele acertou. Não consegue nem usar a espada e nem ser cristão. Então Jesus cola a orelha e diz, Simão Pedro, quem desembanha a espada viverá por ela. É só fracasso. A Bíblia não encoberta o defeito dos discípulos. Por quê? Porque o foco é a graça de Deus, não é o mérito dos vocacionados. E aí, neste livro, no segundo capítulo, ele faz um breve exame de algumas deficiências dos discípulos. Eu cito aqui 5 delas. Vê se você se encaixa. Faltava-lhes entendimento espiritual. Eram lentos para ouvir e para compreender. Vários momentos foram grosseiros, como eu disse agora, ineptos, estúpidos e cegos. Olha, dá-lhe vós menos de comer. Mas a gente só tem 5 peixes aqui, Senhor. Eles tinham dificuldade de compreensão espiritual. Faltava humildade. O MacArthur, neste livro, traz uma figura interessante, de que muitas vezes nós temos os apóstolos como aqueles homens etéreos, perfeitos, que estão nos vitrais das catedrais do período medieval, nas igrejas góticas. Você olha ali, bate a luz, mas na célula a gente vê isso, né? Isso não confere em nada com a Escritura. Eles eram egoístas também, egocêntricos, interesseiros e orgulhosos. Lembra de Tiago e João? A mãe deles chamou Jesus de canto. Falou, esse daqui tem que ter um lugarzinho de liderança lá no céu. Estamos combinados? Quem será o maior no reino, Senhor? É o João, o Tiago, Pedro? Eles estavam ali conversando quem tinha mais proeminência. É assim. Careciam de fé.
Só no Evangelho de Mateus, em 4 ocasiões, ele diz: homens de pequena fé. Se você tem sido indicado, se seu nome, se você aceitou, você imagina que você vai ser um Boeing 737 voando? Você vai ser um teco-teco durante os 10 anos. E olhe lá. Deus vai te amassar bastante até você entender que é a graça dele e não você. Em quarto, faltava comprometimento. Os soldados chegaram para prender Jesus e o que aconteceu? Todos eles fugiram. Até o Marcos, que estava com um vestido de linho branco, puxaram e ele saiu nu. Não sobrou um para contar a história. Agora você se encaixa, né, no perfil. Eu sou uma das ovelhas e uma das piorzinhas. Está todo mundo no mesmo barco. Pedro negou a Cristo. Não, eu não conheço. Ih, jamais. Quem? Nunca vi mais gordo. Gente comum. Faltava poder. Era fraco, desamparado, confrontando o inimigo muitas vezes. Não resistiram. Não conseguiam expulsar os demônios. Para quê, irmãos? Para que a graça seja manifestada. É isso que Paulo está agradecendo a Deus. Não perca a oportunidade de servir. Homens, mulheres. Ano que vem nós já vamos preparar as nomeações. Não perca a oportunidade de servir. Se você não servir, Deus vai levantar outro. E você vai ficar sempre aí de braço cruzado. Deus levantará outros. Por isso que eu não fico... A questão é oração. Não será por ajustes, conversas. Não será por estímulo carnal que a igreja caminhará. Deus é quem chama, escolhe, capacita. A graça de Deus é destacada. O ministério é obra da graça. E por último, o ministério é uma oferta graciosa de Deus. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça de Deus o transformou de Saulo em Paulo. De um homem que odiava para um homem que ama. De um homem sem fé e incrédulo para um homem de fé. Saulo não esconde que ele era blasfemo, perseguidor, violento, ignorante e incrédulo. Blasfemo, perseguidor, violento, ignorante e incrédulo. Eu acho que nenhum de vocês alcançou esse grau aqui. Ele reconhece a sua dignidade, glorifica a graça de Deus, porque o seu passado, os seus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus na cruz. O velho Saulo morreu com Cristo e nasceu um novo homem. O ministério é uma oferta graciosa. Mais uma vez, pessoas insignificantes são o tipo de pessoa que Deus usa. E talvez, por experiência própria, é possível que Satanás procure te convencer das suas falhas e dizer: você não serve para nada.
Você é inaproveitável para a igreja. E este é o papel do acusador. Mas você se lembra também do que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Assim, irmãos e irmãs, a escolha dos apóstolos, agora falando dos 12, mostra que Deus usa homens indignos, inaptos, pode usar seres insignificantes. Não foi por terem talentos extraordinários, aptidões intelectuais singulares, poderosa influência política ou posição social. Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja qualquer dúvida que a fonte de poder é Deus. Nós lemos durante a liturgia, 1 Coríntios 1, 26. Não há ninguém que seja naturalmente qualificado. É Deus que salva os pecadores, santifica-os, transforma-os em seres inaptos, inúteis a úteis. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não me era útil, mas agora, aliás, onésimo, que significa inútil. Quando Paulo tem uma conversa com ele, ele se converte na prisão. Fala, olha, Onésimo era inútil, mas agora em Cristo ele se tornou útil. Os 12 eram como o resto de nós, inaptos, indignos, mas a sua transformação em vasos de honra foi obra de Deus. Deixa Deus te usar. Ele já tem usado as irmãs e os irmãos. Deixe o Senhor te usar. Agora, aplicando esta mensagem e encerrando, nós nos sentimos muitas vezes, não é só na introdução, não é só no começo do ministério, não. Vocês que vão chegar agora, nos sentimos desencorajados, desalentados, quando a nossa vida espiritual, o nosso testemunho é atingido pelo pecado. Nós nos sentimos fracassados, pelo pecado que cometemos. Nós temos tendência de nos considerar insignificante. Você acha que constantemente eu não me sinto assim? Como pastor? Se eu fosse abandonado aos meus próprios recursos, isso seria verdade. Os oficiais não devem olhar para si mesmos, mas devem olhar para aquele que o chamou. Ele é suficiente. Ele é o vencedor. Caminhamos por fé, não pelo que vemos. Na primeira vez que eu fui indicado ao ofício, e era para o diaconato, recusei com toda a minha energia. Não, não, não. Muitas vezes nós somos excessivamente rigorosos quanto às qualificações. Entendo isso. E graças a Deus. Mas também graças a Deus por sua graça. Para que você não fique numa decisão desequilibrada. Então um pastor me chamou e me explicou sobre a graça de Deus. De que a Bíblia não estava pedindo perfeição, mas retidão. E aí, mostrando-me o papel da graça e também o papel da igreja, que Deus designou para reconhecer os oficiais, dar autoridade aos chamados, a igreja. Me mostrou estas doutrinas. Por fim, eu acabei concorrendo, primeiro mandato, e fui eleito por 95% da Assembleia. E isso faz 23 anos. O que será da sua vida daqui 23 anos?
No que você vai gastar? No que você vai empenhar os seus dons? Daqui 23 anos, o que você dirá? Graças a Deus porque eu não servi? Não sei. Mas é uma história particular de medo, de temor, de sentimento de insuficiência, incapacidade, de não estar apto de acordo com os padrões. Mas há temor de Deus, há retidão. Irmãos, caso vocês recebam a indicação para o ofício, se o seu nome já está dado, tranquilize-se. Será uma viagem cheia de turbulências. Eu lembro a primeira vez que eu voei, foi um voo cheio de turbulências, de 1 hora, mas foi cheio de turbulência. Acho que é por isso que eu ainda não gosto de viajar, de voar ainda. Será um voo cheio de turbulências. Mas você pode dizer com aquele menininho lá, né? Que ficou tranquilo, sentado no avião, enquanto todos temiam. Mas por que você está quietinho aí, menino? Porque meu pai é o piloto. Se você ainda não aceitou, com medo excessivo, pense seriamente como a graça de Deus agiu na vida de Saulo. Misericórdia, transbordamento da graça. É só assim que nós caminhamos. Irmãs, irmãos, não desprezem a graça que transbordou sobre a inaptidão, incredulidade, ignorância. E por fim, depois dessa mensagem, examine-se. Ainda dá tempo. À luz das qualificações de caráter, mas reconheça o papel da graça. Permita que a igreja, dirigida pelo Espírito, escolha aqueles que está convocando ao ministério neste momento. Talvez você não seja eleito, e você deve descansar em Deus, em toda e qualquer situação. Não ficar ressentido e nem sentir inapto por isso. Mas reconheça o papel da graça. Reconheça o papel da igreja, que está escolhendo aqueles que Cristo deseja para o ministério neste momento. Senhor Deus nos ajude. Amém. Senhor,